amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que com você a cada edição debate da forma mais propositiva possível os principais assuntos de Guarujá, também do distrito de Vicente Carvalho. O programa sempre recebe também um convidado especial ou uma convidada, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda sempre aqui a desenvolver os temas propostos. Esta semana, começando aí no dia 18 de julho, na segunda-feira, está sendo praticamente a Semana das Marinas, né? Para quem não viu, na noite de segunda-feira e na manhã desta terça, o programa Assunto Cidade exibiu uma entrevista para lá de especial com a eterna senadora Marina Silva, acompanhada pelo professor Walter Batista, do Partido Rede de Sustentabilidade, que vieram cumprir uma agenda na Baixada Santista e deram a esse programa o privilégio de poder compartilhar uma entrevista. E hoje nós temos outra Marina, Marina Cavalcante, que está aqui do meu lado, ela que também fazendo uma incursão aí pelo mundo da política, vai conversar com a gente sobre política, sobre marinas, sobre sobre Guarujá, sobre esse monte de outros assuntos aí, para você conhecer um pouco mais a nossa entrevistada. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho, a gente já volta já. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Bem, voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com outra Marina hoje, é a Marina Cavalcante, a quem eu agradeço a presença. Deixo o espaço para você dar uma primeira mensagem ao telespectador. Obrigado. Valdir, eu que agradeço você ter aberto esse espaço para mim e também é uma grande responsabilidade, né? Suceder uma entrevista maravilhosa como da eterna senadora Marina Silva. Uma pessoa a quem eu admiro profundamente, independente de posições políticas, né? Mas como história de vida e também pela luta dela pela questão ambiental. Muito fantástico. E que deu uma aula de uma visão política diferenciada, né? Pois A entrevista vai passar ainda aí durante alguns outros dias da semana, mas vale a pena, uma conversa agradável. Eu imagino. Espero chegar pelo menos um pouquinho aos pés. Bom, você pode começar como vereadora, né? É verdade. Marina, como é que foi essa decisão de se candidatar a vereadora de Guarujá, ainda como pré-candidata, logicamente? Como é que foi a escolha do partido, o grupo do vice-prefeito do Hino, VR Fernandes, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi tudo isso desde o seu começo, desde o seu princípio. Certo. Já há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, a gente vinha conversando, eu e o doutor Duino e também o Márcio Reis, presidente do partido, do PSC,
a respeito da minha filiação, porque até então eu era filiada ao PHS aqui no município, embora com uma atuação, sem atuação, assim, foi uma filiação partidária que eu achava interessante estar filiada a um partido se porventura viesse a concorrer a um cargo eletivo. E essa oportunidade surgiu agora com o PSC, então houve a desfiliação do PHS, a filiação ao PSC, e o partido me convidou a sair no grupo dele de candidatos a vereadores. E eu aceitei. Esse é um desafio novo nessa altura da minha vida, estando com os filhos já criados, tal, já sobra um espaço de agenda e também de corrida, né? Porque eu acredito que a gente precisa estar super a par dos problemas da cidade, para poder encontrar soluções que no papel dentro do legislativo, né? Enfim, foi isso que me motivou também, essa motivação vinda do partido e principalmente do Dr. Duino, que é um super entusiasta, né? Ele está super entusiasmado com a campanha. Não por acaso o slogan do Duino, eu acredito. Eu acredito. Né? Eu entrei nessa, eu também acredito. Dá para perceber, assim, não sei, posso estar enganado, mas as eleições anteriores, talvez até por conta de um amadurecimento da classe do eleitor e, consequentemente, da classe política, dá para perceber assim que essa eleição é um pouco diferente no que diz respeito à participação da mulher. Com vários movimentos parece até inócuo, né, mas para a emancipação feminina, que já não deveria nem precisarmos estar passando por isso, mas eu digo assim que o chamamento das mulheres, até as eleições anteriores, era aquela coisa, aquele clube do bolinha. Precisa colocar lá uma mulher de vez em quando, lá tal, para ter uma mulher, porque o eleitor gosta de mulher. Aí passou-se a ser obrigatório que os partidos tivessem uma quantidade mínima de mulheres para compor a sua chapa, até para poder validar o registro. Sem dúvida. Mas ainda assim, ainda ficou uma coisa meio que para cumprir tabela. O partido pegava lá umas 4, 5 mulheres, lá colocava lá, mas largavam no canto, lá não deixavam, não, porque não era uma obrigação. E o que dá para perceber é que parece que essa consciência mudou, até por conta da conscientização das mulheres. Não sei se é o que você acha, assim, o que você sente. Assim. Sim, eu sinto que há uma participação social maior da mulher, à frente, né, de algumas entidades, algumas iniciativas, alguns clubes de servir que abriram, já não de hoje, há algum tempo atrás, para o ingresso de mulheres, uma coisa que antes era exclusiva ao homem. Então, isso já quebra um pouco o paradigma dessa divisão, mulher e homem. Não, a política é para todos. Claro. Eu acredito que seja uma necessidade do ser humano, claro. Né, independente de sexo. Agora, obviamente que a gente tem uma acolhida maior hoje em dia pelos partidos e também assim uma cantada maior dos partidos. É lógico que os partidos se prepararam para buscar dentro da sociedade as mulheres que pudessem estar compondo as chapas. Mas não só para cumprir tabela, como foi até uma participação ativa, de discussões, de participação nas reuniões, de todo o acompanhamento partidário. No nosso caso, no PSC, nós temos um acompanhamento de um coach. Então é interessante e não há essa divisão, mulheres e homens, não. Tudo um bojo só, porque são todos estando preparados a concorrerem a um cargo eletivo. Você falou dos clubes de servir, assim, esses clubes de servir também tinham restrições, assim, tipo maçonaria, assim? Tinham e tem. Alguns, o Rotary Clube de Guarujá, por exemplo, não aceita o ingresso de mulheres. Ainda não aceita? Ainda não, Interessante. Pois é, eu fui rotariana aqui em Vicente Carvalho, o Rotary Clube de Vicente Carvalho, que sempre permitiu esse ingresso de mulheres. Mas é uma exceção da regra. É uma exceção. Como em algumas cidades do interior não existe esse ingresso de mulheres. É interessantíssimo. Eu tenho amigas pelo país todo, né? E às vezes a gente comentava, mas você é rotariana ou você é do clube das mulheres dos rotarianos, né? Das esposas?
Não, eu sou rotariana. E elas achavam interessante, porque não poderiam ingressar em seus clubes. No Lions também é assim? O Lions, que eu saiba, não. Há ingresso de mulheres, inclusive nós temos presidente, já tivemos presidente mulher. O Lions, as mulheres são domadoras, né? Domadoras. Tem os leoninos e os... E nada melhor que uma mulher para domar o leão. É verdade. Mas que bom, é salutar que tenha isso, né? E vários partidos também passaram a valorizar e criaram núcleos de mulher. Outro dia eu entrevistei aqui uma pessoa que é presidente do núcleo do partido, do núcleo da mulher do partido. Eu acho super importante, sim. Porque, principalmente porque a Câmara de Guarujá, há 2 legislaturas, ou seja, há 8 anos, não tem vereadora. Não tem representantes mulheres. E até para ingressar na comunidade, né? Em alguns casos, a mulher tem um outro olhar. Ela tem um olhar mais, não mais solidário, mas mais aberto mesmo. O homem já é mais prático, não, ele quer resolver tal. A mulher, ela busca outras soluções, às vezes para questões que o homem é mais pragmático. E às vezes o homem vai lá, vai para resolver, mas esquece um detalhezinho, né? Exato. E a mulher consegue perceber. Exato. Então acho que é salutar essa participação política da mulher. E ainda mais porque a maioria das mulheres hoje, não sei se a maioria, mas uma grande parte das mulheres hoje é arrimo de família, é a chefe da casa. A chefe da família. É a chefe da família. Então ela precisa ter essa participação. Bom, já era uma coisa para ser há muito tempo, né? Até porque mais da metade da população é feminina e muitas vezes a mulher precisa conviver com o jeito masculino de governar e de legislar. E imprimir o jeito feminino. A Câmara recentemente, até por conta dessa falta de representação feminina, foi criada como se fosse uma comissão permanente, a iniciativa do vereador Todd, criou uma Procuradoria da Mulher, um organismo dentro da Câmara para poder avaliar sob um olhar supostamente feminino, embora só sejam 17 homens, um olhar, as questões referentes a quando envolve mulher. Quer dizer, obrigou até a Câmara a criar um órgão, não que isso represente despesa, pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas criar um órgão para poder acompanhar isso pela falta de mulher na Câmara. Interessante, é um novo olhar, né, Valdir? Eu acredito que tudo isso é muito salutar e mostra uma maturidade da sociedade. Né, de não fazer mais essa distinção e permitir esse acesso amplo. Você tem uma relação com o Guarujá que vem da infância, né? É verdade. Já quando estudava no Dante Alighieri, você já vinha para o Guarujá passar as férias. A contragosto. Igual o Fábio Fronterotta, pode ser. Olha, similarmente. Eu entrevistei, fazer um intervalo. Eu entrevistei o Fábio Fronterotta, o presidente do PP, do novo PP de Guarujá, sujeito simpático, agradável, tudo, mas quando eu perguntei para ele em relação ao Guarujá, eu vim para cá desde criança com meu pai, tudo bem. É verdade, até minha adolescência, eu passava aqui em Guarujá, assim, super a contragosto, porque eu não gostava muito de Guarujá, não, confesso. Porque eu vinha para o Guarujá e encontrava todo mundo que morava em São Paulo e que fazia parte do meu círculo de amigos. E férias, eu queria fugir, queria ir para Morro de São Paulo, para o Nordeste, né? Fazer mochilão. Mas não, aí meu pai, como era a nossa única opção de lazer, ele falava, não, você vai, porque também não me deixava ficar sozinha, não. Meu pai sempre foi muito altivo nesse sentido. Então a gente vinha, até a minha maioridade eu fui bastante dependente e tinha que seguir o rumo que eles traçassem. A partir do meu casamento, em São Paulo, no meu primeiro casamento, eu acabei vindo morar em Guarujá, porque o imóvel da família ficou largado às traças devido à separação dos meus pais. Então falou, tá lá as traças, você paga aluguel. Eu louca para sair de São Paulo, aquela loucura, eu queria buscar um recanto menor, assim, menos trânsito, e vim para o Guarujá. E nessa já foram mais de 20 anos, né? 23 anos mais ou menos. Que eu estou aqui, acabei me instalando, acabei trabalhando, ingressei no mercado de trabalho em Guarujá.
Tive meus 2 filhos, são guarujaenses, enfim, eu fiz minha vida em Guarujá e hoje, me pergunta se eu quero sair do Guarujá, não quero não, eu amo a cidade. Acho linda, vou todo dia de manhã caminhar, eu acho muito agradável o clima, o trajeto, é uma cidade plana, é uma cidade que você não tem ladeiras, então você tem facilidade de caminhadas. Garante garante bastante qualidade de vida. Bastante, muita principalmente nessa hora que a perna falha. Nossa, principalmente o peso dos anos chegando, né? Mas é muito agradável. Então, e a partir do momento que eu vim para o Guarujá, eu mudei radicalmente toda a minha vida para o Guarujá. Consultas, eu vejo algumas pessoas que mudam para o Guarujá recentemente, ainda tem um pezinho na sua cidade de origem, né? Seja em São Bernardo, seja em São Paulo. Ou no médico, na hora do dentista, ou no dentista só em São Paulo, não. Eu mudei radicalmente, fiz tudo aqui e tenho mais tempo de Guarujá do que tive em São Paulo. Então minha vida é Guarujá mesmo. Desde que você, logicamente, veio de uma forma mais definitiva para o Guarujá, você acabou conhecendo também o lado mais perverso da cidade. Exato. Que é Foi aí que eu me encantei. Que são os abismos sociais, aquela separação. No final da Enseada tem um condomínio milionário que arrecada milhões de reais por mês em condomínio. E paralelo vizinho. A isso, vizinho, pessoas morando embaixo da ponte. Quer dizer, você conheceu o lado mais perverso da cidade, são esses abismos sociais e foi, como você falou, foi o que mais te encantou. E é o maior desafio para uma pessoa pública. Maior, porque a partir do momento que eu vi que Guarujá não era só um recanto balneário de turismo, que tinha vida própria e que a gente encontrava todos esses abismos, ela passou a ser um desafio para mim. E profissionalmente acabou servindo de material para que eu crescesse profissionalmente, podendo retratar e comunicar esse abismo social principalmente. Né, as diferenças de Guarujá. E principalmente as coisas boas que aconteciam em Guarujá, independente do veranista, independente do turista. Né, que são histórias do local, construídas pela população local, que construiu o Guarujá. E isso realmente me encantou, é o que me encanta e o que me mobiliza hoje até para entrar nessa seara política que até então profissionalmente falava, dou conta. Hoje em dia eu já acho que eu preciso de um pouquinho mais. Esses problemas, né, vamos dizer assim, essas diferenças sociais que a cidade encara, ela é amenizada assim periodicamente por conta da ação benevolente e abnegada de várias entidades sociais, várias entidades que prestam aí serviços, mas são muitas histórias tristes, né, que a gente vai acumulando ao longo da vida. Muitas. E, inclusive, dessas entidades, né, que padecem aí da falta de recursos, da falta de mobilização também. É sempre, a gente vê assim, fulano está 20 anos à frente de entidade, há 15 anos à frente, porque não há uma renovação. Por quê? Acredito que falte esse envolvimento da sociedade. Então, a gente precisa dar uma despertada na sociedade nesse sentido. Tá certo. Bom, Marina, a gente vai fazer um pequeno intervalinho comercial, a gente voltar já para conversar mais um pouco sobre essa sua pré-candidatura a vereadora tal, e logicamente, eventualmente expor para o telespectador alguns dos seus planos, algumas das suas plataformas de campanha. Mas eu vou pedir antes só para o Fábio colocar na tela o jornal Assunto Cidade, jornal de Guarujá. Para quem não sabe, o programa Assunto Cidade, que vai ao ar toda noite e toda manhã, meia-noite e às 9 da manhã, nas duas emissoras de TV, TV Guarujá e Guaru TV, o programa Assunto Cidade também tem um braço impresso, né, que a gente chama o Assunto Cidade, que é o jornal de Guarujá. Um jornal que segue aí uma trajetória criada pela mesma equipe que editou até há pouco tempo atrás o Jornal do Guarujá, agora sob uma nova roupagem, o Jornal Assunto Cidade, circula toda sexta-feira nas redes sociais e todo sábado nas bancas. Está aí a capa dessa edição, mensalinho, tem audiência no Fórum no próximo mês. Mensalinho, para você que chegou agora,
O mensalinho foi um escândalo ocorrido em 2006 que tramita há esses 10 anos aí no fórum e até agora não houve aí uma solução final. Então, no próximo mês vai haver uma audiência no fórum e vamos ver aí o que acontece aí com relação a esse episódio. 10 anos para se apurar um caso também é complicado. Vamos passando, Fábio. A coluna política assinada pelo meu amigo Roberto Sassi, um coquetel político aí, como sempre, as principais novidades. Tá aí a charge do Babu com relação à passagem da tocha, essa maquiagem que é feita em todo o Brasil por conta da passagem da tocha. Você vê ali um mendigo todo estrupiado ali, coitado, embaixo do tapete e a tocha passando por cima. Vamos lá, Fábio. O noticiário político, sempre a coluna do Dr. Alexandre Rolo esclarecendo detalhes das eleições municipais. Pode passando, Fábio. Noticiário geral, que tem também no programa Assunto Cidade. Pode passar, Fábio. Noticiário geral, que tem aí a notícia do grupo que pede a criação de uma delegacia especial para atender os menores, as crianças e adolescentes. Pode passar. As colunas assinadas, os artigos assinados pelos colaboradores do jornal. Pode passar, Fábio, por favor. Aí o Dr. Sócrates Músculos, este escriba que vos fala. Podem passar, Fábio. A coluna social, pode passar, pode passar, pode passar. E depois o noticiário artístico, bem a coluna Mensagem de Fé da Igreja Católica, o Roberto Ré. Pode passar, Fábio. Aí o noticiário geral também, artigo do Dr. Augusto, noticiário policial também, principalmente, acompanhando aí todos os principais eventos de Guarujá. Aí também o noticiário esportivo e, finalizando, sempre um toquezinho especial aí com relação à eleição. Dessa vez a edição do Jornal Assunto Cidade trouxe os candidatos de A a Z. Esse é o jornal Assunto Cidade, que assim como o programa Assunto Cidade, tem aí a proposta de fazer um jornalismo sério, investigativo e propositivo, pluralista e democrático, como o próprio programa também. O programa Assunto Cidade volta já depois do intervalo. Fica com a gente, mais um bloco da Marina Cavalcante. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Muito bem, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, para quem começou a estar assistindo desde o começo. Hoje nós estamos entrevistando a Marina, não a Marina Silva de ontem, que é a eterna senadora Marina Silva. A Marina Cavalcante, talvez a Marina Silva de amanhã. Marina Cavalcante que está aí ingressando, fazendo uma incursão pelo mundo da política, e está aqui conversando com a gente sobre a necessidade desse olhar feminino que a política de Guarujá precisa para principalmente amenizar, quem sabe um dia eliminar esses abismos sociais entre ricos e pobres, coisa que preocupa 10 entre cada 10 pessoas antenadas aí com a realidade de Guarujá.
Marina, a gente estava falando no primeiro bloco dessas questões, dessa necessidade de olhar feminino e tal, do seu trabalho já realizado junto a algumas entidades assistenciais de Guarujá, e com algumas histórias assim que ficaram marcadas na memória, né, de casos tristes, né, assim, de pessoas, histórias que ficam escondidas, assim, às vezes nos grotões ali e tal, e muita gente não sabe, e são as entidades sociais, às vezes, que acabam dando esse suporte para essas pessoas. Né? História triste, eu acho que é o que a gente mais tem, né? Infelizmente. E é muito marcante quem tem a oportunidade de conhecer essas histórias. Às vezes a gente conversa, né, com um veranista ou com... Eu estou à frente da entidade, à frente não, mas eu participo da nova diretoria da Sociedade Amigos da Enseada também. E lá, assim, o maior público é de veranistas. Poucos são os moradores, né, que frequentam a sociedade. E eles não desconhecem o Guarujá, o lado B, que eu chamo, o lado do Guarujá. E é interessante que há uma disponibilidade dessas pessoas que frequentam o Guarujá em ajudar o Guarujá desde que conheçam esses problemas. Porque, lógico, não dá para a gente querer que toda a população se volte... Eu acho mega importante a participação social da população fixa, mas é muito importante que a gente mobilize esse pessoal. População flutuante. Flutuante. E eles não têm ideia, Valdir. Até para terem consciência da realidade que os fixos passam aqui, né? Exatamente. Esse final de semana passado foi um final de semana de matança, mais um final de semana de matança pela cidade. De chacina mesmo, né? Emboscada e tal. Então, e não só a questão da violência, a questão que advém também da questão social. Então, esse abismo social voltando, eu acho que tem que ser mais divulgado. A gente tem que parar de dourar a pílula, como você mostrou no jornal A Charge do Babu. Né? Vai passar a tocha, então passa um tapete, passa uma maquiagem. Exatamente, cobre o problema, encobre o problema, e é isso que tem sido feito. E acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Guarujá é rico, Guarujá não precisa, eu posso atrasar meu IPTU. Não fica prioridade. Não vira prioridade. E, por outro lado, também na cidade, as entidades que conseguem dar algum tipo de assistência social para essas pessoas vítimas de fragilidade social, até por conta ética, né, por questão ética, não é um assunto assim divulgado. Não. Eu sei de várias centenas de cestas básicas que são distribuídas por aí, mas não é ético você ficar divulgando, cantando o que está fazendo. O bem que está fazendo. Quando, por outro lado, se as pessoas soubessem como é necessário, talvez tivesse mais gente participando. Exatamente, é uma ambiguidade, mas eu acredito que há meios de se noticiar isso. Né? E as pessoas precisam acordar um pouquinho mais, olhar um pouquinho ao seu redor. Né? Porque é uma tendência do ser humano, lógico, a gente olha primeiro para si, para o próprio umbigo, depois para a família, né? A galinha dos pintinhos. Como diz uma amiga, se a farinha é pouca, é meu pirão primeiro. De fato, a gente tem essa tendência como ser humano, mas a gente tem que ter um olhar ao próximo, porque nós somos todos irmãos. Outra coisa também que quem acompanha, logicamente, quando a pessoa se torna pública, né, assim, as pessoas começam a acompanhar mais. Eu reparo, logicamente, até para poder fazer entrevista, né? E você, por exemplo, usa as redes sociais para divulgar pontos turísticos, lugares que marcaram sua passagem, sua estada no Guarujá, sua vida no Guarujá. Você vem divulgando esses pontos turísticos. Eu tenho uma natureza bastante otimista. Eu tenho uma avó de 98 anos que está na cama e ela sempre me ensinou que rir é o melhor remédio. Até algumas pessoas falam, Marina, você ri demais, você não é muito séria. Eu falo, não, eu sou super séria, mas eu rio, porque o riso ajuda a dar leveza a toda essa gama de problemas que a gente enfrenta dia a dia. E eu utilizo muito as redes sociais para isso, para mostrar as coisas positivas sob o meu olhar, obviamente. E eu acredito que Guarujá tenha pontos turísticos e pontos pitorescos maravilhosos. Passeios que eu incansavelmente eu faço. Por exemplo, os museus, a Fortaleza da Barra Grande, que eu adoro. Esse passeio também a Santa Cruz dos Navegantes. Lá lugares que muito guarujaense não conhece.
Muita gente não conhece. Ou mesmo sair, né, alterar o trajeto, que além de ser uma medida de segurança, te propicia conhecer uma árvore nova, um canteiro novo, uma calçada, uma ideia, um muro, enfim. E a gente tem mais que procurar esses recantos. E Guarujá tem muitos. Ela tem uma geografia que propicia isso e tem uma natureza exuberante e pontos agradabilíssimos. Eu acredito sim que tenha. Certo. E eu gosto de mostrar. De vez em quando dá uma olhadinha no meu Face que você encontra lá umas ideias para turismo. Não é só praia, não. Eu estou caminhando para uma pergunta que eu vou te afunilar. Eu falei dos trabalhos sociais, dessa questão de divulgar os pontos turísticos e também o seu envolvimento com questões de saúde. Logicamente que alguém pode estar aqui confundindo, erraram o cenário da Marina, ou erraram o cenário do Valdir. A Marina é apresentadora do programa Espaço Saúde, está licenciada por conta da legislação eleitoral, que proíbe que apresentadores de televisão e rádio, né, que se eventualmente sejam candidatos à eleição, continuem participando dos seus programas durante esses 3 meses que antecedem a eleição. O programa é um olhar privilegiado sobre as questões de saúde da cidade também. Sem dúvida, a gente preconiza o serviço no programa, né, levar à população a gama de serviços públicos que ela dispõe, que muitas vezes desconhece, ou até o trâmite, né, de como acessar, o acesso a esses serviços, e também aqueles serviços que não são públicos, mas que são alternativos e que visam a promoção de saúde, porque a saúde é um assunto muito amplo. E hoje em dia não se fala mais só em curativo, né? Em só emergência, urgência, emergência e curar. Não, a gente fala muito em prevenir. E a promoção de saúde, ela passa pelo bem-estar, pelas artes, pela higiene, pelo saneamento e práticas integrativas que poderiam estar já incorporadas à saúde pública do município, que ainda infelizmente carecem de um projeto de lei que possa incluí-las. Então já tem o projeto de lei desenhado. Eu estava caminhando justamente para afunilar a pergunta nesse sentido. O Guarujá é uma cidade com características turísticas fortíssimas, com uma pujança comercial mostrada pelo Porto, mas com o turismo já está aí de décadas. Como você mesmo, quando já era jovem, criança, já vinha para cá para usufruir do potencial de turismo da cidade. Exato. Mas com os abismos sociais cada vez crescendo mais. E uma saúde super carente. Uma saúde super carente. O que a vereadora Marina Cavalcante, eventualmente eleita, pode fazer para mudar essa realidade? É isso que eu te pergunto. Como eu te falo, incluir essas práticas integrativas que elas propiciam o ser humano a cuidar melhor de si, a se conhecerem melhor e ter um novo olhar de nutrição, de acupuntura via SUS. É interessantíssimo. O projeto é amplo e beneficia realmente grande parte da população que hoje lota os prontos atendimentos. São 6, né, aqui no município, as UPAs. 6 que viram 1, né, no final das contas. Que afunilam e viram 1. E a gente precisa fiscalizar, propor leis, esse é o papel do vereador. Ter um controle sobre os insumos, né, as contas públicas, tudo que for referente à saúde vai ter um olhar diferenciado por essa pessoa, se eleita for. E será cobrada, logicamente. Muito. E tem o que ser. Como é que você está desenvolvendo, como é que está sendo o desenrolar aí da pré-campanha? A pré-campanha tem várias trazido limitações legais, né, também? Bastante. Mas eu ainda acredito no corpo a corpo. Quem não me conhece está tendo a oportunidade de me conhecer porque eu estou correndo, por meio de amigos, estão me levando a outros, e assim vai ampliando a rede. É uma grande rede mesmo, um enredamento. E levando essas pessoas as propostas, principalmente ouvindo os problemas que mais afligem a população, para poder traçar metas de soluções. Porque eu acho que a gente tem que ter esse foco e ter metas.
Enfim, tem sido uma campanha se a gente que não demanda dinheiro, não demanda poder econômico. Hoje está mais igual, né, para todo mundo. Vale mesmo o conhecimento e vale, eu acho que ouvir. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. Eu estou na fase de ouvir. Claro. Né? E muitas vezes, se a pessoa para ouvir com atenção, né, encontra na própria comunidade exemplos de coisas que podem dar certo, que nascem na própria comunidade. Exato. Como teve um caso recente, a gente até mostrou aqui no Assunto Cidade, também no jornal Assunto Cidade, questão da horta comunitária que os próprios moradores de uma praça no Morrinho fizeram. São respostas que a própria comunidade dá, muitas vezes silenciosas. Né? E às vezes a comunidade precisa apenas de um organizador dessas ideias, né? E o vereador, nesse aspecto, tem um papel preponderante, porque, como você mesmo falou, às vezes só ouvindo já organiza, você não demanda, às vezes nem necessita, o projeto de lei já existe, e a gente pode adequar àquela realidade. A horta comunitária, que eu conheci esse fim de semana e já havia visto no seu programa, me chamou bastante atenção, porque principalmente trouxe àquela comunidade uma confraternização entre vizinhos, que não se falavam há muitos anos. Muitos não se falavam há vários anos. Não é interessante? Eu achei muito interessante isso, e obviamente a diversidade de mudas e já produção, que a própria horta já produziu couve, já produziu pimentão, já está pululando lá a produção. Daqui a pouco já sai tomate, já tem quiabo, que atende aquela população local. E o ambiente das crianças, que não é fechado, qualquer um tem acesso, a praça é pública, mas tem uma contenção. E lúdica, porque foi contida com redes de pesca. Quer dizer, o maior símbolo do Guarujá. E a população caiçara. A geladeira que virou biblioteca, que é uma ideia já está indo para a segunda. Né? Já estão indo... A ideia do bacana. Já estão, além de livros, já estão aceitando doações de geladeiras. Gibis, aliás, quem puder ajudar, né? Fica aí o apelo. Quem puder ajudar, doar livros e mudas. Comecinho no Morrinho, Praça da Amizade, esquina com a rua Antônio Barassal. Na verdade, a esquina da rua Antônio Barassal com a rua Paulo Pereira da Silva, né? Que é o pai do Paulinho. É isso aí. No começo do Morrinho. Queria te agradecer muitíssimo, você vê, já passou o tempo. Ainda bem, porque eu estava nervosíssima, porque é difícil você mudar. A Câmara, você não precisa se preocupar, que você só pode falar 20 minutos, então você não precisa se preocupar. Tranquila. Queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, desejar uma boa sorte de coração, muita sinceridade de coração, que as mulheres tenham conquistem seu espaço na Câmara, assim como conquistam ao longo por todo o Brasil, pelo mundo afora. Várias mulheres aí se destacando na política internacional. Agora na Inglaterra, mais uma primeira-ministra, quem sabe tem aí aquela força que a Margaret Thatcher teve e que a Angela Merkel tem, e a Michelle também no Chile. Não estou querendo falar de Dilma nem Antonieta, né? Mas tomara que você conquiste, que as mulheres conquistem e faça o voto que você conquiste seu espaço, mas antes de terminar, deixa o espaço para você dar uma última mensagem para o telespectador. Obrigado. Obrigada, Valdir. Eu que agradeço novamente essa participação, que é muito preciosa para a gente expandir o conhecimento acerca das nossas intenções e também das nossas origens, né? Porque a gente conhece as pessoas por aquilo que elas são e fizeram, pelas suas obras, né? E não apenas pela sua estampa, sua caricatura, né? Então eu fiquei muito feliz pelo convite, agradeço novamente e convido a todos a participarem aí, trazendo sugestões no meu Facebook, porque é um instrumento bastante interativo e que a gente pode trocar umas ideias interessantes. Obrigada. Obrigado pela entrevista, Marina. Obrigada, Valdir. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do Assunto Cidade. Até logo a todos.